Você está sendo provado, mas Deus já decidiu a tua vitória. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, chora, pede uma resposta e o céu permanece quieto. É como se todas as vozes que antes te encorajavam tivessem se calado, e o único som que você ouve é o do seu próprio coração tentando entender por que tudo parece desabar. É nesse tipo de cenário que a alma se sente sozinha, mas é também nesse tipo de silêncio que Deus trabalha com mais intensidade. O problema é que quando ele se cala, nós interpretamos como ausência. Só que o silêncio de Deus nunca foi ausência. É a linguagem secreta da preparação. Quando Deus se cala, ele não está distante. Ele está agindo de forma tão profunda que o barulho humano não poderia suportar. Você talvez esteja exatamente nesse ponto, cercado por dúvidas, tentando encontrar um sinal, uma palavra, qualquer coisa que te mostre que ele ainda está no controle. E é aí que o inimigo sussurra, dizendo que Deus te esqueceu. Mas o inimigo nunca entenderá o processo de alguém que está sendo lapidado para algo grande. O silêncio que você está enfrentando não é castigo. É o intervalo entre o propósito e o cumprimento. É o espaço que separa a promessa da manifestação. E quanto mais denso esse silêncio parecer, mais grandiosa será a revelação que vem depois. Deus está te levando por um caminho que exige confiança, não explicações. Ele sabe o que precisa calar para te ensinar a ouvir o essencial. Quando ele decide te provar, ele também decide te proteger. E há coisas que ele não revela agora, não porque você não é digno de saber, mas porque ainda não é o tempo de compreender. Se ele te mostrasse hoje o que está preparando, talvez você não suportasse o peso da glória que está por vir. Pense em uma semente enterrada na terra. Aos olhos de quem observa, parece que nada está acontecendo. Tudo está escuro, silencioso, imóvel. Mas debaixo da superfície, a vida se formando, há raízes crescendo, há força sendo gerada. O silêncio da terra não significa morte, significa processo. Da mesma forma, o silêncio de Deus não significa que tudo acabou. Significa que algo está germinando dentro de você, algo que precisa de tempo, pressão e paciência para florescer. Enquanto você espera, há uma obra acontecendo em dimensões que seus olhos ainda não conseguem ver. Deus está alinhando pessoas, circunstâncias e tempos. Ele está movendo peças invisíveis para que o resultado final não seja apenas uma resposta, mas uma transformação completa. Ele não quer apenas te dar vitória, ele quer te tornar alguém capaz de sustentar essa vitória. E para isso, ele usa o silêncio como ferramenta de maturidade. Você talvez não perceba, mas o céu nunca ficou indiferente ao teu clamor. Cada lágrima que caiu foi contada, cada oração foi ouvida, e cada vez que você pensou em desistir, Deus estava mais perto do que nunca. Ele não se mostra porque quer que você aprenda a sentir a presença dele mesmo quando não há sinais. É nessa ausência aparente que a fé é testada. E só quem permanece crendo sem ver é que chega ao lugar da promessa. O silêncio, antes da glória, é o maior teste de confiança que existe. É quando o coração é confrontado a permanecer firme mesmo sem entender. E é nesse terreno de incerteza que nascem os maiores milagres. Porque quando tudo parece parado, Deus está construindo algo que o tempo vai revelar. Ele está te ensinando a ouvir o som do propósito em meio ao silêncio da espera. Não é fácil, e ele sabe. Ele viu o dia em que você chorou escondido, o momento em que pensou que não aguentaria mais. Ele viu quando o peso da prova te dobrou, mas foi ali que ele te sustentou. E ainda que você não tenha percebido, esse silêncio foi o que te manteve de pé, porque te ensinou a depender dele, não das circunstâncias. O que parece ausência é, na verdade, o amor dele te moldando por dentro. A tua história não está em pausa,
está em processo. O que parece silêncio é o intervalo onde Deus escreve as linhas mais importantes. E quando Ele decidir falar novamente, será para te dizer: agora está pronto. Até lá permaneça, porque o mesmo silêncio que hoje te dói é o mesmo que está preparando a tua glória. Você já percebeu como, quando tudo começa a desmoronar, a primeira pergunta que surge no coração é: o que eu fiz de errado? É quase instintivo associar a dor à punição, como se cada lágrima fosse consequência de um erro, como se Deus estivesse te castigando por algo que você nem sabe o que é. Mas o céu não age com vingança. O Deus que te ama demais para te perder nunca usaria o sofrimento como forma de afastamento. Ele usa a prova como forma de promoção. O que você chama de desespero, Deus chama de degrau. O que você vê como perda, Ele vê como avanço. O que parece o fim é, na verdade, o cenário da tua próxima fase. Deus não está te punindo, Ele está te promovendo. E promoção espiritual nunca acontece em meio ao conforto. Toda promoção vem depois de uma ruptura, de um abalo, de algo que tira você do lugar em que estava e te obriga a amadurecer. Ele sabe que se te deixasse na zona de segurança, você nunca descobriria o tamanho da força que tem dentro de si. É por isso que algumas portas se fecham, não porque Deus quer te frustrar, mas porque Ele quer te impulsionar para uma direção que você jamais escolheria sozinho. Às vezes, é preciso perder o chão para aprender a voar. Deus retira o que te sustentava porque Ele mesmo quer ser o teu sustento. Ele tira pessoas, oportunidades, caminhos, não por maldade, mas por estratégia. Ele sabe que o ouro puro só é revelado quando passa pelo fogo. E o fogo da provação não vem para queimar, vem para purificar. Tudo o que não combina com o propósito precisa ser removido. E esse processo dói, porque envolve desapego. Envolve abrir mão daquilo que parecia essencial, mas que, na verdade, apenas atrasava o destino. Talvez você esteja sendo provado justamente porque Deus confia em você. Ele te escolheu para carregar algo que outros não suportariam. E antes de te entregar essa missão, Ele te leva ao deserto da prova, onde a fé é refinada, a humildade é formada e a dependência é restaurada. Deus não se impressiona com aparência, Ele se move por preparo. Ele te está preparando para algo que exige estrutura interna. Por isso Ele permite o teste. A prova não veio para te destruir, veio para provar o teu coração. Pense em José, que foi vendido pelos irmãos, traído por quem amava, esquecido em uma prisão injusta. Tudo parecia castigo, mas era um caminho de promoção. Cada queda o aproximava do trono. Cada lágrima o empurrava mais perto da promessa. E quando chegou o tempo de Deus, o mesmo Egito que o humilhou foi o palco da sua exaltação. O que parecia desgraça se transformou em destino. O que parecia perda se revelou preparação. Assim é com você. O lugar onde você está hoje não define onde Deus vai te colocar amanhã. O que parece humilhação é o chão fértil onde Ele planta autoridade. Ele te está ensinando a reinar a partir da dor, porque só quem passa pela escassez sabe valorizar o que é abundância. Só quem foi rejeitado entende o poder do amor incondicional. E só quem já esteve no fundo do poço reconhece o tamanho do milagre quando Deus o ergue novamente. Você pode até não entender agora, mas a prova que vive é um atestado de confiança divina. Deus não te colocaria nessa batalha se não soubesse que há vitória esperando no fim dela. O fogo não é para te queimar, é para mostrar o brilho que Ele depositou dentro de você. E cada vez que você resiste à vontade de desistir, você sobe mais um degrau rumo ao propósito. A prova é o estágio da promoção. Não se engane, há coisas que só se aprendem na dor. A dor ensina o que o conforto jamais ensina. Ela te revela quem são os verdadeiros, quem fica quando o palco apaga e as palmas cessam.
Ela te mostra onde estão as tuas raízes. E quando você sai de uma prova, você nunca sai igual. Sai mais forte, mais sábio, mais dependente de Deus. É assim que Ele te promove, quebrando o que é frágil, moldando o que é firme e sustentando o que é eterno. Então, se tudo está difícil, se parece que o chão desapareceu debaixo dos seus pés, saiba que esse abalo não veio para te punir, veio para te elevar. Deus está removendo o que te limitava, está abrindo espaço para algo novo. E quando essa fase terminar, você vai olhar para trás e perceber que tudo teve um propósito. O que hoje te dói amanhã será o testemunho que levantará outros. Porque a tua prova é o anúncio da tua promoção. E quando Deus decide te promover, nenhuma perda é perda de verdade. É apenas parte do processo que te leva à vitória que já foi decidida por Ele. Existem momentos em que a alma clama, mas o céu permanece em silêncio. É como se você estivesse gritando dentro de um vale e as paredes apenas devolvessem o eco da sua própria voz. Você ora, busca, se entrega, mas nada muda. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, que Ele não está mais ouvindo, que algo deu errado. Só que a verdade é que o silêncio dele não é descuido, é estratégia. Quando Deus não fala, Ele está agindo. Ele trabalha em uma dimensão onde o som não alcança, mas a fé entende. O silêncio é o esconderijo do milagre. Deus não faz barulho quando está construindo algo grande. Ele não anuncia o processo, apenas revela o resultado. Assim como um artista que cria sua obra em segredo e só a mostra quando está pronta, Deus age nos bastidores da tua história. Enquanto você pensa que está esquecido, Ele está ajustando cada detalhe. Enquanto você chora porque não vê movimento, Ele está movendo peças que o teu olhar humano não é capaz de perceber. Ele se cala porque há coisas que só crescem no segredo. É fácil crer quando as respostas são rápidas, quando as portas se abrem sem esforço, quando tudo parece favorável. Mas o verdadeiro amadurecimento espiritual acontece quando Deus te ensina a confiar no invisível. Ele sabe que, se te der todas as respostas agora, tua fé será apoiada na lógica, não na confiança. E fé apoiada na lógica desaba na primeira ventania. É por isso que Ele se cala, para que o teu coração aprenda a sustentar a crença, mesmo sem garantias. Ele quer te levar a um nível onde a tua confiança não dependa de sinais, mas da certeza de quem Ele é. Deus trabalha no silêncio, porque a transformação que Ele faz não é apenas no que está ao redor, é no que está dentro. Enquanto você espera, Ele está mudando a tua visão, te ensinando a enxergar com os olhos da eternidade. O silêncio dele não é um castigo, é uma escola. E quanto mais ele se cala, mais te convida a mergulhar na intimidade. Há um tipo de relacionamento com Deus que só nasce quando o barulho cessa. É ali, quando tudo se cala, que você aprende a reconhecer o toque dele nas pequenas coisas, o movimento dele nas sutilezas da vida. Pense em como a semente germina. O processo é silencioso. Ninguém ouve o som da raiz rompendo a terra. Ninguém escuta o broto abrindo caminho até a luz. Mas está acontecendo. O silêncio não é falta de ação, é o ambiente ideal para o crescimento. Assim também é o agir de Deus. Quando Ele se cala, é sinal de que algo está sendo gerado. E quanto mais profundo o silêncio, mais forte será o que Ele trará à luz. Você não precisa ver o movimento para saber que Ele está trabalhando. A fé é exatamente isso. Acreditar mesmo quando o cenário parece parado. Deus pode estar moldando corações, abrindo caminhos, curando feridas e restaurando áreas que você nem percebe. Ele se move no invisível, e o invisível é o terreno da fé. Por isso, quando Ele se cala, não é hora de desistir, é hora de permanecer. O silêncio dele é a prova de que há algo sendo preparado, algo que exige sigilo espiritual.
Talvez hoje você olhe ao redor e veja apenas portas fechadas, respostas adiadas, promessas que parecem distantes. Mas enquanto você aguarda, o céu está em movimento. Deus está organizando aquilo que precisa estar pronto antes que você chegue. Ele não quer apenas te entregar uma bênção. Ele quer te posicionar para que, quando ela vier, você não a perca. Por isso, o processo é silencioso, porque o que nasce no silêncio é sólido, e o que é sólido permanece. O silêncio de Deus também é uma forma de te proteger. Há inimigos que não podem saber o que Ele está preparando. Há situações que precisam permanecer ocultas até o momento certo. Deus esconde o que é precioso até o tempo da revelação. Ele fez isso com Moisés, com Davi, com José. Todos passaram pelo silêncio. Todos enfrentaram o anonimato. Mas quando chegou o tempo, o que estava escondido se tornou público, e o nome deles foi exaltado pelo próprio Deus. Assim será contigo. Então, quando parecer que o céu está quieto, lembre-se, Deus fala através do silêncio. Cada ausência de resposta é uma forma de te moldar. Cada demora é uma aula sobre confiança. Ele quer que você aprenda a descansar na certeza de que o silêncio não é o fim da conversa, é o início de uma obra. E quando Ele decidir quebrar esse silêncio, será para mudar completamente a tua história. A tua espera não é perda de tempo, é o tempo em que Ele está construindo o cenário perfeito para a vitória que já foi decidida. Há instantes em que o coração humano é levado a um ponto em que nada mais parece possível. É o limite entre permanecer de pé ou cair, entre confiar ou desistir. Quando a alma chega a esse limiar, a sensação é de total impotência. Tudo o que antes dava segurança desmorona. É nesse terreno árido, onde a força já se esgotou, que Deus revela a sua presença de forma mais profunda. Ele permite que você chegue ao fim das suas forças para que compreenda que as dele nunca se esgotam. Quando Deus te leva ao limite, não é para te destruir, é para te mostrar que Ele é o teu próprio limite. O ser humano busca controle, quer entender, prever, organizar. Mas há momentos em que Deus desmonta todas as estruturas para ensinar que fé não é ter controle, é ter confiança. Ele sabe que enquanto você acreditar que pode resolver tudo sozinho, permanecerá dependente de si mesmo. Por isso, Ele remove os apoios, silencia as vozes externas e permite o confronto interior. É nesse confronto que o verdadeiro poder de Deus se manifesta. Quando o homem não pode mais, Deus começa a agir de maneira sobrenatural. A fé só é real quando é testada. Enquanto você tem alternativas, a fé é teoria. Quando todas as portas se fecham e o caminho desaparece, ela se torna prática. Deus te leva ao limite para que perceba que o impossível é o ponto de partida dele. Quando você diz, eu não consigo mais, o céu responde, agora é comigo. É nesse instante que o milagre deixa de ser uma história distante e se torna experiência. Lembre-se de Elias no deserto pedindo para morrer. Ele acreditava que a missão havia acabado, que não tinha mais forças, mas foi ali, debaixo de um silêncio angustiante, que Deus enviou alimento e renovo. Elias não precisava de novas circunstâncias, precisava redescobrir a presença divina no meio da exaustão. O limite dele se tornou o altar do recomeço. Assim também acontece contigo. O teu limite não é o fim da jornada, é o ponto onde Deus assume o controle total. Há dores que existem apenas para te fazer lembrar que você não nasceu para depender das suas próprias forças. Quando tudo falta, quando ninguém entende, quando o chão parece ceder, é aí que ele se apresenta como sustento. A fraqueza humana é o ambiente preferido da força divina. Deus não te quer perfeito, Ele te quer verdadeiro. Ele não exige resistência infinita, mas entrega completa. Porque o poder dele se aperfeiçoa exatamente onde o teu poder termina.
Deus não ignora as tuas lágrimas, Ele as recolhe como sementes. Cada vez que você pensa que chegou ao fim, o Espírito de Deus te empurra um pouco mais, não para prolongar o sofrimento, mas para te ensinar que a fé não depende de emoções, depende de convicção. Há uma força escondida em você que só aparece quando tudo mais falha, e é essa força que Deus ativa quando te leva ao limite. Ele quer que você descubra que dentro do teu cansaço existe um poder que não vem de ti, mas dele. O deserto nunca é o destino, é o processo. Ele te coloca em um ambiente onde nada floresce para que aprenda a extrair vida da presença. É nesse cenário que você deixa de ser espectador e se torna participante do propósito. O limite da tua resistência é o início da revelação. Quando tudo parecer sem saída, lembre-se, Deus nunca te leva a um ponto de ruptura sem preparar a reconstrução. Aqueles que já caminharam até o limite sabem que é ali que o sobrenatural se manifesta com mais clareza. Quando a lógica termina, a graça começa. Quando a esperança se esgota, o Espírito renova. O limite é o lugar onde o homem cessa e Deus reina. Por isso, quando sentir que não pode mais, não interprete como fracasso. É apenas o sinal de que chegou o momento em que Deus vai provar que Ele é suficiente. O que Ele está construindo em ti exige o esvaziamento de tudo o que é humano. Ele te está treinando para confiar, mesmo quando não entende. Ele te está ensinando que a verdadeira força não está em resistir o tempo todo, mas em se entregar ao cuidado dele sem medo. O limite não é punição, é prova de amor. É o modo como Deus molda os que escolheu para grandes propósitos. Quando o fôlego faltar, quando o corpo cansar e a mente quiser desistir, recorde-se, o mesmo Deus que permitiu o limite é o Deus que o sustentará nele. A força que te falta virá dele, e quando tudo terminar, olharás para trás e dirás: eu pensei que fosse o fim, mas era apenas o começo de um novo tempo. Há algo que o tempo não pode alterar e que as circunstâncias não conseguem apagar. A vitória que Deus já decretou sobre a tua vida. Antes mesmo de você nascer, antes de qualquer luta começar, Ele já havia escrito o final da tua história. E esse final não termina em derrota. Pode haver lágrimas no caminho, quedas, atrasos e dores profundas, mas nada disso muda o que já foi decidido no céu. Quando Deus determina a vitória, nem o inferno inteiro é capaz de anular. A tua batalha não começou no dia em que os problemas apareceram. Ela começou no momento em que o propósito foi liberado sobre a tua vida. Toda promessa atrai oposição, porque aquilo que vem de Deus desperta resistência espiritual. Por isso, quando a luta se intensifica, não é sinal de que Deus te abandonou, mas de que algo grande está prestes a acontecer. O inimigo não persegue o que não tem valor. A intensidade da tua guerra revela a importância do que está sendo gerado. Enquanto você luta acreditando que está tentando conquistar algo, Deus te observa com amor, sabendo que o que você chama de vitória futura já é uma realidade eterna. Ele não decide a tua vitória durante a batalha. Ele a decidiu antes da batalha começar. O que acontece agora é apenas o cumprimento de uma decisão divina. A tua caminhada não é uma tentativa, é uma confirmação. Você não está lutando para vencer, está lutando para permanecer fiel até o fim de algo que já está vencido. Quando Jesus estava na cruz, tudo parecia perdido. O céu escureceu, o corpo sangrava, o silêncio dominava a cena. Mas o aparente fracasso era a maior vitória da história. A cruz, símbolo de morte, se tornou símbolo de vida. Assim também é com você. O cenário pode parecer caótico, mas o resultado já foi selado. A tua vitória não depende da tua força, depende da fidelidade de quem prometeu. Deus não é homem para voltar atrás. Se Ele disse que vai fazer, é porque já fez.
O tempo entre a promessa e o cumprimento é apenas o processo de revelação. A vitória existe no plano espiritual antes de se manifestar no físico. Por isso, quando você ora, não está pedindo algo incerto, está alinhando a sua fé com o que já foi decretado. E é nesse alinhamento que o impossível começa a tomar forma. Pode ser que agora tudo pareça contrário. As circunstâncias negam, as pessoas duvidam, o cenário desanima. Mas não é o ambiente que decide, é o decreto divino. Deus já escreveu a tua história com tinta que o tempo não apaga. E quando Ele determina a vitória, não há força humana ou espiritual que consiga mudar. Ele abre caminhos no deserto, faz o mar se dividir, levanta quem foi esquecido e transforma pranto em dança. O poder dele não depende de lógica, depende da palavra dele. A tua luta é real, mas o desfecho já está definido. A tua dor é verdadeira, mas o propósito é maior. O que Deus está construindo em ti é eterno. Enquanto você chora, Ele está te fortalecendo. Enquanto você espera, Ele está movendo o invisível. E quando o tempo certo chegar, Ele vai te mostrar que nada do que viveu foi em vão. Até os atrasos foram parte da estratégia. Deus não se esqueceu das promessas que fez. Ele não é um homem que muda de ideia quando as coisas ficam difíceis. Se Ele te deu uma palavra, é porque já viu o final. E no final, você vence. Mesmo que hoje tudo pareça confuso, mesmo que o peso da caminhada te faça duvidar, lembre-se, o céu não muda de opinião por causa da tua fraqueza. A vitória continua sendo tua, porque não depende da tua perfeição, mas da graça dele. Há vitórias que Deus esconde até o tempo certo para que, quando se revelarem, glorifiquem o nome dele diante de todos. Ele faz questão de virar a página da tua história diante daqueles que disseram que não haveria final feliz. O teu testemunho será prova de que o decreto celestial é imutável. Quando Deus decide, o homem assiste. Quando ele age, ninguém impede. Então, não se assuste com o caos. O caos é apenas o prelúdio da criação. O aparente silêncio é o som do milagre sendo gestado. A tua vitória já existe, só está sendo revelada passo a passo, como um sol nascendo lentamente até iluminar tudo ao redor. E quando a luz completa chegar, entenderás que não foi sorte, foi soberania. A vitória não será um acaso, será cumprimento de uma decisão eterna. Confie no que Deus já estabeleceu. O que Ele decidiu não tem revisão. O tempo pode atrasar, as circunstâncias podem desafiar, mas o decreto dele permanece firme. Ele já decidiu que você vai vencer e nenhuma força contrária poderá apagar o que foi escrito no céu. A espera é um dos maiores campos de batalha da alma. É nela que o coração se revela, que a fé é provada e que o caráter é moldado. Esperar nunca é fácil, porque a mente quer resultados, o corpo quer descanso e a alma quer respostas. Mas o propósito de Deus nunca acontece na pressa. Ele te faz esperar, porque enquanto o tempo parece parado, o céu está trabalhando em silêncio para te transformar. A espera não é um castigo, é uma escola onde Deus ensina os escolhidos a reinar. Enquanto você espera, Ele está te preparando para ocupar o lugar que prometeu. Há promessas que não se cumprem imediatamente porque o tamanho da bênção exige maturidade para ser sustentada. Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer que você saiba governar o que Ele vai te confiar. É por isso que o tempo da espera é sagrado. Ele te ensina o que o sucesso não ensina. Ele revela o que a pressa oculta. Ele constrói dentro de você a estrutura emocional e espiritual necessária para o propósito que vem depois. Os tronos que Deus prepara não são para quem quer chegar rápido, mas para quem aprendeu a permanecer firme quando ninguém mais acreditava. O deserto, a demora, as portas que não se abrem, tudo isso é parte do treinamento.
José esperou anos entre a promessa e o palácio. Davi foi ungido rei e voltou para cuidar das ovelhas. Moisés passou 40 anos no anonimato antes de libertar o povo. Todos os que reinaram aprenderam primeiro a obedecer. Deus ensina a governar através da submissão. Enquanto você espera, Ele está te ensinando a lidar com o tempo, com as emoções e com as frustrações. Está te mostrando que paciência não é passividade, é confiança. Que fé não é movimento constante, é descanso em meio à incerteza. Ele quer te mostrar que o poder verdadeiro não está em fazer tudo acontecer, mas em saber esperar o momento certo de agir. Deus não se apressa, porque sabe o valor do processo. Ele não te dá aquilo para o qual você ainda não está preparado, porque o que chega fora do tempo se perde. A espera é o terreno onde a sabedoria germina. É nela que você aprende a discernir o que é vontade de Deus e o que é apenas ansiedade disfarçada de desejo. O tempo revela intenções, amadurece decisões e prova motivações. Enquanto o mundo te pressiona para correr, Deus te convida a permanecer. Ele quer que você aprenda a ser fiel quando ninguém te vê, porque é essa fidelidade no oculto que o habilita para o público. Quem é aprovado na espera é honrado no tempo certo. Você pode não perceber, mas há uma realeza sendo formada dentro de você. Deus está treinando teu espírito para o dia em que a promessa se manifestar. Ele está te ensinando a reinar sobre o próprio coração antes de reinar sobre qualquer conquista. Porque governar não é mandar, é servir com propósito. E só aprende a servir quem foi moldado pela dor e pela paciência. Cada lágrima derramada durante a espera é uma lição de autoridade espiritual que te prepara para não se perder quando a vitória chegar. Enquanto espera, não reclame. Aproveite o processo. Use esse tempo para crescer, aprender, fortalecer a fé e alinhar o coração com a vontade de Deus. Ele está te ensinando a discernir o que vale a pena e o que apenas distrai. Está te ensinando a descansar mesmo sem ver. A confiar mesmo quando não sente. A louvar mesmo sem entender. Essa é a verdadeira realeza. Permanecer em pé quando tudo parece desabar. Deus te faz esperar porque está construindo algo em ti que precisa de fundações profundas. Ele sabe que uma vitória sustentada por imaturidade se transforma em queda. Por isso, ele não te apressa, ele te prepara. E quando o tempo chegar, o que hoje é espera se tornará evidência. O que hoje é silêncio se tornará voz. O que hoje parece demora se revelará como o tempo exato da manifestação da promessa. Quando Deus te ensina a reinar, Ele te faz compreender que o trono não é um lugar de poder, é um lugar de propósito. Ele quer que você governe com compaixão, fale com sabedoria e caminhe com humildade. E essas virtudes não nascem na pressa, nascem na espera. Então, enquanto você aguarda, mantenha a fé viva, porque o que Ele prometeu está sendo lapidado dentro de você. O trono já existe, a promessa já foi escrita, e o tempo da tua revelação está mais perto do que imagina. A espera é o último estágio antes da vitória. Chega um momento em que o céu decide mudar o cenário. O tempo da dor se encerra, o peso da espera se transforma em leveza, e aquilo que parecia perdido começa a florescer diante dos teus olhos. É o dia em que Deus vira a página. Ninguém sabe exatamente quando esse dia chega, mas quando ele chega, tudo muda de lugar. O que antes era silêncio se torna resposta, o que era humilhação se torna honra, e o que parecia atraso se revela como o tempo perfeito da promessa. Deus não precisa de muito tempo para fazer o que planejou. Ele só precisa do tempo certo. E quando esse tempo chega, nem a incredulidade dos outros pode impedir o que ele vai fazer. O dia em que Deus vira a página é o dia em que o invisível se torna visível.
É o momento em que aquilo que você orou por tanto tempo começa a se manifestar naturalmente, sem esforço, sem ruído, como uma cortina se abrindo depois de um longo ato. As pessoas olham e não entendem como aconteceu, mas você sabe, não foi sorte, foi soberania. Foi o resultado de noites de lágrimas, de dias de silêncio, de fé que resistiu quando tudo parecia contrário. É o dia em que o céu responde com autoridade. Agora é a tua vez. Deus não vira páginas por acaso. Ele observa o coração, o processo, a fidelidade. Ele analisa como você reagiu quando ninguém te aplaudiu, como permaneceu firme quando ninguém acreditou, como escolheu continuar mesmo quando era mais fácil desistir. Cada uma dessas escolhas foi uma linha escrita no capítulo novo que ele está prestes a revelar. O livro da tua vida não termina no capítulo da dor. Deus é o autor e ele já escreveu a virada. Quando ele decide virar a página, nada permanece igual. Pessoas que te rejeitaram passam a te procurar. Portas que pareciam trancadas se abrem como se nunca tivessem sido fechadas. Situações que pareciam estagnadas começam a se mover. E o mais bonito é que Deus não apenas muda o cenário, Ele muda você. Porque antes de mudar o que está ao redor, Ele muda o teu interior para que o novo não te destrua. Ele te prepara para sustentar a bênção. O dia da virada não é construído em um instante, é colheita de um processo. Cada lágrima derramada, cada oração feita, cada vez que você se manteve fiel sem entender, tudo isso se somou como sementes. E quando o tempo se cumpre, Deus faz florescer tudo de uma vez. A graça dele é assim, chega sem aviso, mas nunca fora de hora. O tempo da espera não foi em vão, foi o terreno onde ele plantou o que agora vai florescer. Muitos olham para você e não imaginam o que custou chegar até aqui. Acham que foi fácil, que as coisas simplesmente aconteceram. Mas só você sabe o preço do silêncio, a dor das perdas e o peso de continuar acreditando quando tudo dizia o contrário. É por isso que Deus faz questão de te honrar em público. Ele faz questão de virar a página da tua história diante dos mesmos olhos que duvidaram de você. Porque a vitória dele na tua vida não é apenas pessoal, é testemunho. Ele te usa como prova viva de que o tempo dele é perfeito. Quando Deus vira a página, o passado deixa de te definir. As feridas cicatrizam, as lembranças se transformam em lições e o coração aprende a agradecer até pelo que doeu. Porque agora você entende que se certas portas não tivessem se fechado, você não teria chegado aqui. Tudo foi parte do plano, até as pausas, até os desvios, até o silêncio. Tudo cooperou para o momento em que ele dissesse: agora, levanta-te, porque chegou a tua hora. Esse dia está chegando. O tempo da espera está terminando. A tua história não vai acabar na prova, ela vai começar na virada. E quando Deus decidir mudar o capítulo, será tão rápido e tão perfeito que você compreenderá que ele nunca se atrasou, apenas estava preparando o cenário. O que parecia esquecimento era construção. O que parecia perda era lapidação. O que parecia o fim era o prefácio da vitória. Quando o céu virar a página, nada poderá deter o que vem a seguir. E o mais impressionante é que, enquanto todos verão o milagre, só você entenderá o processo. Só você saberá o quanto esse novo tempo custou. E por isso, quando ele chegar, a tua adoração será diferente. Ela virá de um coração que conhece o deserto, mas que também experimenta o cumprimento. Deus vai virar a página da tua história, e o que vem depois será a maior prova de que nenhuma lágrima foi em vão. Não desista agora. Essa talvez seja a frase que você mais precisa ouvir neste exato momento. Há algo dentro de você que está cansado, esgotado, prestes a soltar tudo e simplesmente deixar o tempo decidir o que será.
Mas antes de desistir, respire. Porque o que parece ser o fim é, na verdade, o ponto em que Deus começa a agir com mais intensidade. A tua resistência está sendo testada, mas a tua promessa continua intacta. Tudo o que Ele te disse ainda é verdade. O silêncio que te dói não é ausência, é construção. E quando a construção estiver pronta, você entenderá o porquê de cada lágrima. Deus nunca te chamou para parar no meio do caminho. Ele sabia das tuas limitações, das tuas dúvidas, dos teus medos, e ainda assim escolheu você. Ele sabia que em algum momento você se sentiria exausto, mas também sabia que dentro de você existe uma fé que o tempo não consegue apagar. É por isso que Ele te sustenta, mesmo quando você acha que não merece. É por isso que Ele te dá sinais sutis de que ainda está perto, mesmo quando você não sente nada. Ele te mantém em pé quando o corpo quer cair. Ele te faz continuar quando a mente grita que é o fim. Você não pode desistir agora, porque está mais perto do que imagina. O inimigo sempre ataca com mais força quando o cumprimento está próximo. Ele quer te fazer parar a poucos metros da vitória. Quer te convencer de que nada faz sentido, que orar é perda de tempo, que acreditar é ilusão. Mas toda resistência espiritual aumenta quando o milagre está prestes a acontecer. O que você sente hoje não é sinal de fracasso, é evidência de que algo está prestes a nascer. A dor que você carrega não é o peso do fim, é o peso do nascimento. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, as contrações se tornam mais intensas. O corpo dói, o esforço aumenta, mas a nova vida está prestes a surgir. Assim é com você. A tua prova está apertando, porque o novo está prestes a romper. E quando Deus liberar o tempo certo, tudo o que hoje parece confuso fará sentido. Você vai perceber que o cansaço não era castigo, era treinamento. Há momentos em que a fé não grita, apenas sussurra. E esse sussurro é suficiente para o céu ouvir. Mesmo que tua oração hoje seja apenas Senhor, me ajuda, saiba que Ele ouviu. Deus não precisa de discursos longos para agir, Ele precisa de sinceridade. O teu clamor, ainda que fraco, é uma chave, e enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu já está se movendo a teu favor. Não desista agora, porque há pessoas que dependem da tua persistência. Há histórias que serão transformadas porque você decidiu continuar. O teu testemunho será a força de alguém que hoje está fraco. A tua vitória será a prova de que Deus ainda faz milagres. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada passo de resistência valeu a pena. Lembre-se, Deus não começa nada que Ele não pretenda terminar. Se Ele te colocou nessa caminhada, é porque já viu o final. E no final, você vence. Então, mesmo que os dias sejam pesados, mesmo que o coração sangre e o corpo canse, continue. A tua fidelidade está sendo registrada no céu. Cada dia em que você escolhe não desistir é um altar levantado diante de Deus. Ele está mais perto do que imagina. O mesmo Deus que te viu começar, te verá vencer. Ele não te abandonou no meio do caminho. Ele está apenas te ensinando a caminhar por fé e não por vista. A estrada pode estar escura, mas há luz no final. E essa luz não é uma ilusão. É a presença dele te guiando passo a passo. Você não pode parar agora, porque o próximo passo pode ser o que mudará tudo. Às vezes, a diferença entre desistir e viver o milagre está em um dia de persistência. Continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender, continue. Mesmo chorando, continue, porque Deus honra quem permanece. Ele não esquece quem foi fiel quando nada fazia sentido. O teu nome ainda está no plano de Deus, a tua promessa ainda está em pé e a tua vitória já está decidida. O que te espera do outro lado dessa dor é maior do que tudo o que você perdeu.
E quando você olhar para trás, perceberá que o que te manteve de pé não foi tua força, foi a mão dele te sustentando em silêncio. Então, não desista agora. O que está vindo é prova de que a tua fé nunca foi em vão. Se essa mensagem encontrou o teu coração, não foi por acaso. Nada que vem de Deus chega sem propósito. Ele te trouxe até aqui para te lembrar que o que você vive não é o fim, é o meio. Que o que hoje parece desordem está, na verdade, sendo organizado pelo céu. Você ouviu cada palavra porque precisava se lembrar de algo simples e poderoso. Deus ainda está no controle e a tua história ainda está sendo escrita. O que parecia esquecido está sendo restaurado, e o que parecia perdido será devolvido de forma multiplicada. Agora que essa palavra tocou tua alma, o que Deus te pede é simples: compartilhe. Não como quem espalha um vídeo, mas como quem leva um sopro de vida a outro coração cansado. Há alguém do outro lado que precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Alguém que está à beira de desistir. Alguém que está convencido de que Deus o esqueceu. Quando você compartilha, você se torna instrumento da própria voz de Deus. Ele te usa para alcançar quem Ele ama. O reino de Deus é construído com gestos simples. Uma palavra compartilhada, uma oração enviada, uma semente de fé lançada no momento certo. Você não imagina o poder que há em um gesto pequeno quando é guiado por um propósito eterno. O vídeo que você envia pode chegar ao exato instante em que alguém está prestes a desistir. E naquele segundo, a vida muda. A esperança renasce. E Deus é glorificado. Não há obra pequena quando ela é feita em nome dele. Quando você decide ser canal, o fluir de Deus passa por você. A mesma presença que te tocou agora tocará outros. A mesma palavra que te levantou agora será o abrigo de quem está no chão. É assim que Deus se move, de coração em coração, de história em história, transformando lágrimas em testemunhos. Por isso, não guarde essa mensagem apenas para si. Compartilhe com fé, com propósito, com amor. Cada compartilhamento é uma semente lançada no terreno da eternidade. E toda semente plantada com verdade floresce no tempo certo. Você não está apenas enviando um vídeo, está enviando um pedaço do céu, uma fagulha de esperança, uma lembrança de que Deus ainda faz o impossível. Há alguém esperando por esse sinal, alguém que orou e disse: Senhor, se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal. E é você quem vai ser esse sinal. Deus usa pessoas simples para fazer coisas eternas. E quando você decide obedecer, Ele te inclui na obra que está realizando. O mesmo Espírito que te tocou agora te convida a ser mensageiro. E enquanto você faz isso, saiba que o céu continua te observando com amor. Nada que você viveu foi desperdiçado. Nenhuma lágrima caiu em vão. Tudo foi parte de um processo que te tornou mais forte, mais sensível, mais preparado. O Deus que te levantou te fará levantar outros. O consolo que você recebeu agora será o consolo que fluirá através de você. Essa é a missão. Permanecer, acreditar e compartilhar. O tempo da derrota terminou. A página da dor já foi virada. Agora é o tempo de testemunhar. Que cada palavra que saiu daqui te faça lembrar de quem és e de quem está contigo. Você não está só. O Deus que te sustentou até aqui vai continuar te guiando até o fim. E quando terminar de ouvir, não saia em silêncio. Diga algo. Declare fé. Escreva nos comentários a tua confissão, o teu eu creio. Porque toda vez que você declara o que Deus fez, você fortalece a tua fé e inspira outros a permanecerem firmes. A tua voz importa, a tua história importa. O teu testemunho é o eco da fidelidade dele. Se essa palavra falou com você, compartilhe com quem precisa ouvir. Faça dela uma semente de esperança. Que cada envio seja uma resposta divina na vida de alguém. Porque quando você abençoa, Deus também abençoa você. E lembre-se, o mesmo Deus que te provou é o Deus que decidiu a tua vitória.
Ele não muda, não falha e não esquece. A tua parte é continuar crendo, continuar servindo e continuar semeando. Porque quem planta fé, colhe milagres. E o maior deles é ver uma vida sendo restaurada por causa da tua obediência.